Bom dia a todos. É uma imensa alegria recebê-los aqui no Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, nessa manhã quente de domingo, com promessas de chuvas e mudança de temperatura, mas principalmente chuva, né? Que quem é aqui da cidade, quem é da região, está torcendo tanto. Hoje nós vamos receber aqui o Edgar Miguel, é um amigo muito querido. Já tive algumas experiências muito boas com o Edgar, tenho uma lembrança muito forte de trabalho com ele. É um prazer recebê-lo aqui, viu, Edgar? De verdade mesmo, viu? Se pudesse trazer você todo domingo, mas sei que você não pode. Antes da gente, então, passar a palavra para o Edgar, vamos aqui aos avisos, né? As nossas reuniões públicas, às segundas-feiras, às 19h30. É uma reunião um pouco diferente. Ela tem música, tem meditação, tem leitura de livro. Venham conhecer. Na segunda-feira, por enquanto, a gente não tem um atendimento fraterno, mas já está bem próximo aí. Creio que até o final do ano já vai ter atendimento fraterno e nem passe no final, salvo engano da minha parte. Às quartas-feiras e sextas-feiras, às 20 horas, palestra pública, digamos, normal, né? 1 hora antes das palestras começa o atendimento fraterno. E no final da reunião pública, a gente tem também a aplicação de passe coletivo e passe individual. Domingo, às 10 horas, palestra pública, atendimento fraterno começa a partir das 9 horas e, após a palestra, o passe coletivo e o passe individual. E o passe individual. Sempre durante as palestras, as crianças são atendidas no espaço próprio, com uma atividade própria, com base na doutrina espírita, mas adequada, né, ou adaptada para a idade deles lá. Tudo bem? As nossas palestras são transmitidas pelos nossos canais, nossas redes sociais, YouTube e Facebook, e a gente está vendo também de talvez começar a transmitir pelo Instagram. E inclusive essas pessoas também, que eu esqueci lá no começo, que eu dou meu bom dia agora e agradeço a oportunidade de entrar no lar de vocês, de levar um pouquinho da doutrina espírita nesse domingo tão bonito. O nosso bazar, que funciona aqui na rua Inconfidência, do lado ali do CIPS, é a maneira como o nosso centro consegue angariar fundos para nos manter. Então, a gente pede a ajuda de vocês com a doação de roupas, calçados, bolsas, cintos, tudo que tiver em condições de ser vendido. A venda, além de, quando revertida em dinheiro, em espécie, além de custear a nossa manutenção, também ajuda nós no processo no projeto de cesta básica que a gente tem aí, que todo mês a gente fornece cestas básicas. Então, tragam para nós roupas, calçados, o que tiver em boas condições, doem para nós, façam aquela vistoria no guarda-roupa, no armário, na cômoda, nas gavetas, e traga para nós que vai ser muito bem utilizado. A casa não visa lucro, então todo o dinheiro realmente vai para a manutenção ou vai para o projeto da cesta básica. E acho que é só isso, né, Luiz? Sempre faço com vocês uma prece, apesar de não ter a eloquência do Edgar, por exemplo, que tem uma experiência muito boa com ele de uma prece lá no SEAC, sempre procuro fazer uma prece espontânea, mas hoje tem aqui em cima, deixaram para mim, eu não sei se foi para mim, né? Mas vai ser para mim, prece de Cáritas. E essa prece é linda, linda. E remete aqui para nós um pouco de sentimentalismo, que a gente lembra muito do seu Francisco. O seu Francisco fazia ela, que era um passista, um médium aqui, uma pessoa muito querida nossa aqui, que trabalhava todo dia aqui no centro, todos os dias mesmo, não é exagero não, de segunda a segunda ele vinha aqui em atividade, que esse ano nos deixou, voltou para a pátria espiritual. Então, não só pela beleza da prece, mas também para homenageá-lo, eu vou fazer essa prece hoje aqui. E com certeza, em algum momento, infelizmente eu digo, né, que a voz vai dar uma sumida, vou tentar não, porque eu vou lembrar do seu Francisco, que ele falava ela de cor. Eu não tenho essa competência, não. Mas vamos lá, cada um a seu modo, faça a sua prece e, se possível, né, sentimentalmente, espiritualmente, se concentrar no que a prece de Cáritas fala aqui, né, e deseja nos legar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade,
ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nos vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Edgar, por favor. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e vamos ficar melhor a partir de agora. Eu fico muito contente de ver jovens na plateia, todos somos jovens, alguns jovens há mais tempo, né? Outros jovens há menos tempo, porque eu me lembro quando eu comecei na mocidade e foi também na minha adolescência, e foi tão importante me sentir acolhido, ter as respostas que me satisfizeram. Então, foi um ponto marcante na minha vida, e toda vez que eu vejo jovem na casa espírita, eu me relembro desse meu momento todo especial lá em Marília, porque eu nasci ali na região. Bem, o que te perturba não é exatamente uma palestra. E eu tenho percebido que eu sou cada vez menos palestrante, cada vez mais conversador. Eu gosto mesmo de conversar. E eu sei que vocês também, apesar de alguma timidez, né? Então, o que te perturba é uma conversa entre nós, para quem quiser, claro, né? O tema da palestra é uma pergunta, como se eu não. Exatamente porque eu desejo saber o que te perturba. O que trouxe você aqui hoje? Eu sei que é uma busca, todos nós temos, mas o que te aflige, o que te desequilibra, o que faz tremer dentro de você, o que faz doer, e que talvez pudesse ser dito aqui, sem entrar em detalhes pessoais, sem citar nomes, criando um tema, uma questão que a gente pudesse conversar. Evidentemente que eu não falo em nome da doutrina, porque ninguém pode, penso eu, só a doutrina fala em nome dela, e ela se basta, mas eu posso dar a minha opinião, o meu ponto de vista, exatamente para que a gente reflita junto. Evidente que eu não preciso dizer que a minha opinião é apenas a minha opinião, nada mais que isso, mas que pode suscitar reflexões sobre o tema. E possivelmente a dor de um é a dor de muitos. Mas antes de perguntar se alguém deseja falar, eu queria dar um tom da conversa, não necessariamente obrigatório, claro, mas eu vim pensando aqui na solidão. E
que é algo que pode acontecer em todas as épocas da nossa vida, até no jovem. Até no jovem. Mas mais costumeiramente no idoso. E eu me pergunto se as nossas solidões são solidões mesmo. Eu penso que muitas vezes nós temos dificuldade para dar um nome correto ao que a gente está sentindo. E às vezes a gente acha que é uma coisa e não é exatamente. Fiquei pensando se a solidão que a gente sente não pode ser uma saudade de algo que aconteceu ou que não aconteceu. Se a solidão que a gente sente ou que a gente percebe não é exatamente falta de percepção. Quando a gente fecha muito o nosso olhar, a gente vê só um ponto e deixa de ver tudo que está em volta desse ponto. Quantas coisas a gente sofre por deficiência na nossa percepção. A gente comete o disparate de acreditar que o que a gente está vendo é tudo. E estas questões, muitas vezes fazem parte daquelas dores que estão na estrutura da nossa personalidade, da nossa alma, momentaneamente, é claro. Porque existem muitos tipos de dores, né, ou de sofrimentos, mas algumas são meio estruturais. Elas são piores, elas são mais complexas, e a solidão é uma delas. Eu me achar só. Existem pessoas que se acham desconectadas de tudo. Isso é uma solidão. Se acha sempre não fazendo parte de coisa alguma. Alguns nem se acham fazendo parte da sociedade humana. Alguns pensam, eu não sou daqui. Não somos mesmo, nenhum de nós. Nós somos todos aqui estrangeiros. A nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. Nós estamos aqui numa fase curtíssima de 50, 100 anos, às vezes, para aprender. Né? É um intercâmbio. Ok? Mas não é isso. Não é o fato de estarmos aqui que nos traz essa sensação de não pertencimento, de solidão, de desconexão. Mas não percebermos que nós somos parte da natureza. Nós somos a natureza também. Tudo nos liga, mas muitas vezes a forma como a gente pensa e percebe as coisas faz com que a gente se sinta, não que a gente esteja, separado de tudo e de todos. E é muito pesado viver assim. É muito pesado se sentir sozinho no mundo, na vida. Pior do que no mundo é na vida. É se sentir desconectado. Isso eu acho que nos fere de uma forma muito especial, muito doída. Mas eu coloco para reflexão de que, no meu entendimento, esse sentimento, essa sensação de se sentir desconectado, a sensação é verdadeira, mas o fato não é. É verdadeiro a gente se sentir desconectado, achar que não nos compreendem, mas é falso estarmos desconectados. Tudo nos liga a tudo. Nós estamos inapelavelmente ligados ao Pai e uns aos outros, inapelavelmente, indestrutivelmente. O fato de não percebermos é sempre deficiência nossa. Então vejam, sofremos por não estarmos abertos a isto, apesar de desejarmos muito. Mas o fato de nos considerarmos desconectados e não estarmos abertos, nos faz sofrer. Essa é uma demanda, é uma questão
que todos nós, à sua maneira, irá vencer hoje ou amanhã. Tenho certeza disso. Muito bem. Já falei o que eu pensei que eu ia falar. Agora eu vou falar o que vocês quiserem. Alguém gostaria de dizer o que te perturba o coração? Temos um microfone aí atrás à disposição, só levantar a mão. Obrigado. Essa reflexão que você trouxe quanto à desconexão e à solidão, vejo muito isso associado ao comportamento de egoísmo também, da ruptura do egoísmo, que é intrínseco da naturalidade do ser humano, como forma de proteção, e muito vinculado também ao consumo excessivo de informações, né, das redes sociais, que hoje fazem trazer esse egoísmo associado à solidão. Eu vejo dessa forma uma outra visão do que você iniciou. Mas eu concordo com você. O egoísmo nos afasta de tudo, né? O egoísmo, só para a gente ficar na mesma página, é aquela vontade ou aquele impulso de que tudo seja para nós e por nós. De que o nosso interesse e as nossas necessidades estejam em primeiro lugar. Ou sejam únicas e todas as outras desprezadas. O egoísmo, como tão bem coloca a doutrina, é venenoso. É impossível não sofrer com ele. E é interessante que ele nasce do medo de sofrer. É muito curioso, né? Queremos tudo, queremos nós em primeiro lugar, queremos as nossas satisfações em primeiro lugar por medo de sofrer, falta de algo. Primeiro, bens materiais, segundo, afetivos. Então, o medo de sofrer, quando agimos dessa forma, quando reagimos instintivamente, através do egoísmo, nos faz sofrer mais. E tem que ser assim, para que a gente aprenda que não é um bom caminho o egoísmo. Da mesma forma que a gente aprende que chegar perto do fogo dói. Então, a consequência de vivermos e alimentarmos o egoísmo, ela é muito salutar, porque ela nos ensina a nos afastar dele com o tempo. E, sem dúvida, a solidão tem a ver com isso, porque quando eu só penso em mim, eu não me conecto com o outro, eu nem olho o outro. E isso repercute de muitas outras formas. Eu chego a achar que o outro vai me atacar. Não sei se vocês já sentiram isso na vida. Achar que alguém vai te atacar. E aí faz com que a gente viva armado. Viva com um pé atrás, ou os dois, sempre pronto a receber um ataque. Que triste, né? Viver armado, né? Com todas as defesas levantadas. E de tanto fazer isso, até o que não é ataque vira. Até quando alguém te elogia, você não percebe. Por quê? Porque a sua percepção se alterou e só foca no ataque que você talvez receba. E aí você começa a pensar que a vida vai te atacar. E aí é desastroso. Imaginar, e eu sei que muitos de nós achamos, sentimos e pensamos que a vida está contra nós.
que a vida é perigosíssima. Dizem por aí que é perigoso viver. Não é? Não é o que dizem? Me parece um absurdo pensar assim. Que a vida é perigosa. Nem morrer a gente pode. Nem matar nos conseguem. E a gente tem medo do que mesmo? Sabe os super-heróis das histórias em quadrinhos e dos filmes? Vocês percebem que eles não têm medo de nada? Sabem por quê? Porque eles sabem que são indestrutíveis. Nós não sabemos disso? Alguém aqui é destrutível? Destrutível, gente? A imortalidade, apesar de ser tanto falada e estar na base da doutrina espírita e do cristianismo, me parece que ela não é muito bem pensada, muito bem interpretada e bem pouco vivida. Porque nós não precisamos desencarnar para nos considerarmos imortais. Nós sempre somos imortais. Hoje somos imortais. E essa identificação muito forte que a gente tem com o físico nos atrapalha profundamente. Porque nós não somos o corpo. E o que acontece com ele é muito menos importante do que acontece com a minha alma. E a gente gasta um tempão e uma energia imensa só cuidando do corpo. Não digo que não devamos, porque temos responsabilidades com ele, mas ele não pode ser o aspecto mais importante da nossa vida, no meu entendimento. Então, a vida está a nosso favor. A vida é o próprio Pai, expressão do amor do Pai. Não concordamos, mas tudo, absolutamente tudo que acontece na vida de cada um de nós, eu disse tudo, é bom. E é expressão do amor do Pai a você. Não gostam quando eu falo isso. Mas eu acredito convictamente. Não, eu nem acredito. Eu tenho absoluta certeza que é assim. Tudo, mesmo as coisas que eu não gosto, mesmo as coisas que não fazem parte dos meus sonhos, da minha programação, mesmo aquelas coisas que me doem, são expressões do amor do Pai a mim. E não é difícil compreender isso, pelo menos com a cabeça. Com o coração é um pouco mais. Mas nós fazemos isso com as nossas crianças. Elas querem brincar aos 4, 5 anos. E os pais, terríveis pais, levam para a escola. E eles choram, ficam com febre, né, fazem aquele escândalo todo. Falam que não gosto mais de você, para o pai e para a mãe. E tomara que o pai e a mãe não estejam nem aí com essa frase. E levem para a escola. Quando ele tiver 30 anos, ele vai agradecer. Nós somos essa criança de 4 anos, que não estamos querendo entender o que o Pai está fazendo conosco. E aí a gente sofre. É só por isso. Quando a gente tiver 30 anos, a gente agradece. Então o egoísmo realmente, ele deve estar na nossa mira de ação. A gente deve olhar para o nosso egoísmo todos os dias. Porque ele é um inimigo real. Ele é algo que realmente nos ataca. E ele vive dentro de nós. Muitas vezes alimentados por nós mesmos, por hábito. Mas o destino dele é se colocar no seu lugar. Nós vamos colocá-lo no seu lugar. E aí ficaremos bem. As redes sociais, não, elas não são o nosso problema. Elas são que nem a faca, que nem o garfo, que nem o martelo. Ferramentas. A gente só precisa aprender a usá-las. E elas serão, ou já são, fantásticos instrumentos de muitas coisas boas. O homem
é que não quer usá-las bem. Fruto da forma que pensa. Está tudo certo. Obrigado. É apenas a minha opinião, não se esqueça. Mas alguém, você viu que não morde, eu não mordo, não exponho ninguém, tá certo? Não doeu, né? Então, ótimo. E aí a conversa fica muito interessante. A gente falar sobre o que vocês querem. Acho que alguém levantou a mão ali, ó. Alguém que eu conheço, inclusive. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Assisto muito as suas palestras em diversos lugares. Vejo você nas redes sociais. E está muito atrelado do que a gente está no bate-papo hoje. E já tem algum tempo para te perguntar. E o que me perturba é ver uma pessoa passando fome, passando necessidade, e o nosso irmão do lado, às vezes, bate a porta, fecha a janela do carro. Lógico, no mundo que vivemos hoje, que você falou, está muito difícil a gente poder ajudar, né? Então, hoje, isso me perturba. Qual é a melhor maneira de eu, como espírita, saber que a evolução daquela pessoa e eu não passar tanto essa perturbação? Essa é a pergunta. Repete esse final, Marcelo. Eu não sei se eu entendi. Como que eu posso ver de uma maneira, como espírita, que aquela pessoa que está passando pelaquela situação está em evolução dela? Ok, agora entendi. Obrigado. Obrigado. Tem uma história do Chico, que diz que ele estava passeando com algumas pessoas na rua, lá em Uberaba, e ele parou para conversar com um morador de rua. E aí, quando ele voltou para o grupo, que estava acho que numa outra calçada, disseram a ele: puxa vida, né? Deve ser um espírito bastante necessitado. Ele falou: não, eu fui lá exatamente porque há uma luz imensa em volta dele. Ele está numa de suas últimas encarnações, fechando o ciclo das encarnações da vida, da trajetória dele. Eu gosto de poucos ditos populares, porque eu não acredito que a voz do povo seja a voz de Deus, ainda. Mas tem um que eu acho que é profundamente verdadeiro, que diz que as aparências enganam. Todas as aparências enganam. E nós, infelizmente, ainda julgamos pelas aparências, né? Lembra, no começo da manhã, a gente falou sobre as nossas percepções, né? Sempre falhas, sempre limitadas. Então, eu penso que nós precisamos considerar que todas as situações da vida, de qualquer pessoa, são profundamente úteis e necessárias a elas. É como se a gente precisasse ir fazer uma cirurgia num hospital. Muitos de nós, ao fazermos cirurgia, falamos assim: puxa, que ótimo que eu vou passar por uma cirurgia, porque aí eu vou ficar curado, essa dor vai embora, o problema vai se encerrar. Que bom! Eu acho que a gente poderia considerar os diversos momentos da vida, nossa e das pessoas, da mesma forma, como um tratamento. Eu acho que nós já temos condições de nos afastarmos do conceito de tragédia. Não há tragédias, gente. Talvez a única grande tragédia seja a nossa ignorância. De nós mesmos.
de nós mesmos. Então, se eu estou com uma doença incurável, é tudo o que eu preciso. Se eu vivo uma doença crônica, é tudo o que é o melhor que eu preciso. É o tratamento mais adequado que o amor do Pai escolheu para mim. Um ato de amor da vida para mim. Se eu preciso de que alguém me ajude para que eu me alimente, e aí eu estou falando daquele que não tem o alimento, mas daquele que não pode comer, por problemas no sistema digestivo, é tudo o que eu preciso para aprender o que eu não sei. E eu sei que passará. Eu sei que é um tratamento temporário e que ele terminará exatamente na hora que eu não precisar mais dele. Mas como eu olho apenas e quase só para as aparências, eu acredito que aquilo seja uma tragédia. Me esquecendo de também ponderar, porque são sempre muitas camadas que a gente pode analisar, de que aquela situação vulnerável do outro, aquela situação difícil do outro, aquela situação de autossuperação em que o outro está submetido, tem também a utilidade de me causar empatia, de me condoer pelo outro. Olha que belíssimo isso. Olha como os mendigos, os necessitados, os doentes são úteis, porque eles mexem com a gente. Que bom que nós já somos capazes de sofrer por alguém, e não egoisticamente, só sofrer por mim. Felizes de nós, quando a gente consegue sofrer por alguém. Que beleza. Significa que o nosso egoísmo está perdendo, e ele perderá essa guerra, fatalmente. Então, e Kardec discute o que eu vou falar agora. Ao mesmo tempo que eu posso e devo, e tenho condições de compreender que aquela vivência é um tratamento, é muito útil, é necessário aquele ser. Isso não me impede, e pelo contrário, de ajudá-lo. Porque receber ajuda também faz parte do tratamento dele. Porque a maioria, muitos de nós não sabemos receber ajuda. Veja quantas coisas a gente precisa e como é profunda a sabedoria do Pai que nos dá esses acontecimentos, essas vivências na nossa vida que trazem uma enciclopédia de aprendizado em cada um deles. Então é assim, no meu entendimento, a forma de ver, Marcelo. Ele precisa daquilo e eu preciso dele. Obrigado. Edgar. Oi. Não estou vendo. Apesar de 32 anos de doutrina e todo conhecimento, nesta encarnação eu estou com a síndrome do pânico, né? E aí você falou sobre o medo. E eu achei tão interessante que eu falei, ele veio fazer a palestra para mim hoje. Porque é uma dificuldade muito grande não reagir para mim. Né? E eu já sou impulsiva, até porque sou ariana, de tudo eu quero fazer antes, né? Então, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho certeza, eu já nasci sabendo. É uma coisa, mesmo tendo sido católica por 24 anos, na primeira palestra que eu assisti, tinha toda a lógica que eu achei e me encontrei. Mas a minha dificuldade hoje, a pergunta sua, é não reagir. Porque aí eu me sinto mal, me cobro, e aí não consigo evitar quando acontece. São poucas vezes hoje, mas quando acontece eu ainda me cobro muito. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Não reagir ao medo?
não reagir àquilo que eu acho que é um ataque. Então, eu tenho medo da minha chefe me maltratar. E eu reajo. Você disse assim, apesar de ser espírita, certo? Eu tenho uma visão de ser humano que é mais ou menos assim. Sabe a cebola? A cebola tem camadas concêntricas, né? Uma dentro da outra. Nós não somos ardidos que nem a cebola, viu? É só a ideia das camadas. E eu acho que nós somos formados assim. A camada exterior, possivelmente, é a camada da razão, sabe? Aquela que analisa, que vê que é coerente ou não é. É uma camada muito fácil de ser tocada, porque ela está do lado de fora. Então, se eu estou falando aqui para você e não tiver lógica, essa camada já joga fora e deve jogar mesmo. Então, quando a gente se aproxima da doutrina, essa é a primeira camada que entra em contato com ela. Ou com qualquer outra ideia filosófica, enfim. Então, apesar de sermos espíritas, essa é a camada que já está convencida da importância da doutrina. Mas lá para baixo, né, nas camadas mais interiores, aí eu não sei qual delas, tem uma camada chamada sentimento. Essa camada não leu as obras básicas, gente. Não leu. Essa camada, não sei se ela sabe alguma coisa da doutrina. E é essa camada que manda em nós. Não sei se já perceberam. Essa ideia de que o ser humano é um ser racional, eu discordo um pouco. Mas eu concordo plenamente que somos seres emocionais. As emoções, os sentimentos mandam em nós. Não mandam, gente? Mandam. Por enquanto, mandam. Então, boa parte dos acontecimentos da vida, na minha ótica, eles estão relacionados a sensibilizar essa camada emocional. Elas precisam ter um impacto muito mais forte para penetrar nessas diversas camadas e sensibilizar a camada emocional, que a gente costuma definir como a camada do coração, né? Então, não fiquemos chateados quando a gente espírita sofre coisas que não são coerentes com a doutrina. Meu Deus, por que eu estou sofrendo isso? Eu já sei que... É porque quem sabe é a camada de fora. E a camada de dentro ainda, você, eu, nós, precisamos ensinar a ela. E sabe como a gente faz isso? Dizendo 1000 vezes, calma, sentimento, não precisa ficar assim, não precisa ter medo, calma, respira, conta até 1000, calma. Porque nós vivemos, evoluir, gente, é um processo de autoeducação. Aqui é uma escola. Emmanuel compara a vida encarnada como escola e oficina. Então, nós precisamos entender os movimentos pedagógicos da vida. Por isso que eu disse há pouco que não existem tragédias, mas situações de aprendizado. Só isso. Nós podemos dramatizar menos as coisas. Dramatizar como a criança que faz aquele escândalo por um pingo no copo d'água. Nós fazemos muito tempestade em copos d'água. Isso não é uma crítica, até porque me insiro nessa. Mas nós já temos condições de refletir sobre as coisas. E por que a gente sente tanto impacto? Porque a gente, distraídos que escolhemos ser ou estar, não nos preparamos para as coisas. Não nos preparamos. Eu gosto muito de ler a médica paliativista, Ana Cláudia Quintana. Ela é sensacional, recomendo fortemente. E ela disse assim, gente, daqui a 30 anos a gente vai para o deserto. Se preparem. Deserto, no caso, é envelhecer, tá? Aí a gente envelhece, chega aos 60, 70, e fala assim,
Tem que trazer água para o deserto? Tem. Trazer água para o deserto. Você não trouxe? Lamento. Percebem como a gente vive vivendo? Vive sem autorreflexão? Vive levando o dia? Ao invés de pensar o dia, pensar o que está acontecendo, pensar o que está acontecendo dentro de mim, por que sinto isso, por que penso isso? E aí a gente não se prepara. E nesse processo de se preparar, de fazer a autorreflexão, e isso tem a ver com a questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre o autoconhecimento, a gente não educa as camadas interiores da alma humana. Então, isso é só para a primeira frase sua. Mas indo mais para o final, mas serve para tudo. Veja que o medo é muito positivo, no ponto certo, na quantidade certa. E ele se torna venenoso, patológico, quando ele sai do lugar, quando ele se expande além da conta. A sua fala vem confirmar a ideia de que existem determinados sofrimentos, ou determinadas formas de ver que são estruturais. E essas são as mais graves, porque elas permeiam tudo que a gente faz e toda a nossa vida. O que eu posso dizer a quem tem medo de tudo é pensar, e se possível começar a sentir, trabalhar para atingir a camada do sentimento de que a vida está a nosso favor, que não há ataques. Se sentir atacado é um engano. É um engano que nós, como animais, passamos milhões de anos vivendo, e lá era válido e necessário. Eu morro de dó dos passarinhos e das aves e dos animais pequenos que vão tomar água morrendo de medo de serem mortos, né? Porque vem o jacaré e come eles, vem o gavião e come eles, vem o leão e come eles, só porque eles estão tomando água. Eles estão em permanente alerta. Nós não precisamos estar em permanente estado de alerta, porque o máximo que pode nos acontecer é a gente morrer, o corpo. E eu falo dessa forma de propósito, porque eu fico espantado da gente achar que morrer é uma tragédia. Isso é um espanto, gente. Porque, pelo menos para a camada da razão, nós já podemos concluir que morrer não é uma tragédia, não é um castigo e não é algo gravíssimo. É voltar para casa, gente. É sair da prisão. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. E precisa mesmo saber. Isso porque desde 1940 a gente já começou a saber com o livro Nosso Lar como são as coisas do outro lado. Bem parecida com as coisas daqui. Não vamos, a natureza não dá salto, não haverá solução de continuidade, nós não vamos ter grandes surpresas. E a prova disso é que praticamente em todas as reuniões mediúnicas aparece um espírito desencarnado que não sabe que desencarnou. E imediatamente você precisa concluir que nem morrer dói. Porque se ele não sabe que desencarnou, porque não doeu. Que ele não viu diferença. Que ele abriu o olho e era tudo igual na sua percepção. Então, nós precisamos entender o nosso medo. Porque, às vezes, a gente fala, eu tenho medo disso, eu não sei se a gente tem certeza se o nosso medo é sobre aquilo. A gente precisa... Gente, eu não vejo outro caminho, senão a gente se olhar, se voltar para dentro, viver uma vida que raríssimos de nós vivem, que é a vida interior. Não sei se vocês percebem, mas a gente vive só do lado de fora, quase. E não vive a vida do lado de dentro,
que, no meu entendimento, é a vida verdadeira. Vou dar um exemplo fácil. Um casal, o filho passou na faculdade em Manaus. Longe, né? Pergunta para o pai: nossa, estou muito contente, uma faculdade ótima, vai ter uma boa profissão, nossa. Pergunta para a mãe: estou contente, mas será que ele vai comer bem? Meu Deus, nunca saiu de casa, e agora? O mesmo fato, duas vivências diferentes. Eles estão grudados, pai e mãe, grudados, no mesmo fato. Eles vivem mundos, vidas diferentes. Só que a gente tem olhado muito pouco para essa vida interior. As coisas que acontecem, relevantemente, acontecem do lado de dentro. Não do lado de fora. Edgar, Oi. talvez a gente pudesse também focar um pouco mais nas benesses da própria coexistência. Talvez o fato da gente ter esse ponto de vista só no nosso mundo impede a gente de conhecer o outro, e conhecendo o outro, eu fico com medo de viver, e com medo de viver eu deixo de buscar o meu autoconhecimento. Eu fico preso no meu mundo sem saber que a coexistência que traz a completude de quem eu sou, o meu algoz tem muito a me ensinar toda vez que eu olho para mim e não para o outro. Sim, mas você fala de viver um mundo interior altamente contaminado, né? Aquele mundo que tem a ver com o que o nosso amigo diz, aquele mundo onde só tem eu. Aquele mundo egoísta. Eu estou, além disso, me referindo a gente olhar para dentro e se perguntar: o que está acontecendo dentro de mim nesta situação? Mas e tomar cuidado com os rótulos. Eu estou com medo. Será? Será que é medo mesmo? Lembra que eu questionei? Será que é solidão mesmo? Será que é medo mesmo que eu estou sentindo? Será que eu sei o que é medo mesmo? Será que todos os medos são iguais? Todos os meus medos são iguais? Eu duvido. Nós somos de uma complexidade imensa. E a gente olha para a gente de uma forma extremamente rasa, baseado só em rótulos, em palavras que a gente nem sabe direito o que são e o que significam. Porque o meu medo, me desculpem, é só meu. E não é igual ao de vocês. O meu medo é meu. E o medo de vocês é de vocês. E quando eu penso que o meu medo é igual ao de vocês, eu me engano. Claro que ele tem relação, eles têm pontos de contato, mas o meu medo, a forma como eu vivo o meu medo, só eu vivo. E como que eu vou descobrir? Olhando para dentro. E para mostrar para vocês, para cada um, que o quanto a gente vive o mundo de fora, apenas, ou quase só, se vocês pensarem ou analisarem que tipos de pensamentos ou preocupações que vocês tiveram ontem, a maioria absoluta, eu suponho, fortemente, que estão relacionadas às coisas do mundo e não relacionadas ao seu mundo interior. São preocupações com as coisas do lado de fora. O que vão pensar, o que fulano, aspectos da vida do outro que não são a sua, e etc, 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 etc. E quando a gente não vive o mundo interior, a gente não vive a nossa vida. E adora viver numa fuga a vida do outro. Pensando ilusoriamente, não, mas eu estou cuidando do outro. E você precisa cuidar da vida do outro? E o outro precisa que você cuide? Ou é tudo um pretexto para não cuidar de si? Então, todos nós que temos medo, e alguns mais e outros menos, esse medo estrutural me parece que está relacionado a tudo isso que eu disse. Tem a ver com a desconexão de mim mesmo. De mim mesmo. Porque quando eu vivo do lado de fora, eu me esqueço. Eu me coloco em último plano, eu não me ouço. E aí o egoísmo vem
e fala, mas eu estou cuidando dos meus interesses. Não está. O egoísmo não cuida dos nossos interesses. Não cuida. Não dos verdadeiros. Cuida dos interesses aparentes, dos interesses externos, dos interesses da minha relação com o outro e não da minha relação comigo. Comigo. E é por isso que a gente vive, desde sempre talvez, a tragédia de não amar-se a si mesmo. A tragédia de não se dar valor a si mesmo, de não reconhecer o próprio valor. Que são duas questões que eu considero absolutamente estruturais e absolutamente importantes e básicas, que determinam, muitas vezes, no meu ponto de vista, eu corro risco de exagerar, todas as outras dores. O fato de eu não me amar, de eu nem ser generoso comigo, de eu nem ser justo comigo, e de não reconhecer a minha grandeza, esquecendo-nos de quem somos. Porque estou muito propenso a considerar que nós não entendemos o que significa sermos filhos de Deus. Não entendemos. A gente talvez pense que isso seja apenas uma conexão com Ele, um vínculo com Ele. Não. Deve ser infinitamente mais profundo, importante do que isso. Significa que nós temos características deste Pai infinito, características, dons, grandezas similares. Porque filho de peixe, peixe é. O amor de Jesus que nos espanta está dentro de nós. Não sei onde. Perdido lá, na nossa imensidão. Mas está lá. A vida talvez seja encontrar esse amor gigantesco. E certamente foi também por isso que Jesus disse que nós somos muito mais, podemos muito mais do que Ele fez. Que somos deuses também, porque filhos de Deus. Mas como nós nos consideramos um lixo, só porque a gente mata uma ou duas ou três pessoas de vez em quando, a gente acha que a gente perde o valor. Um absurdo. Achar, acreditar, ter convicção de que os nossos erros retiram os nossos valores, o nosso valor. Errar é permitido, gente. Permitido. Aliás, é esperado. É um absurdo imaginarmos que o erro não fará parte das nossas vidas. Um absurdo. Bons professores sabem que os seus alunos irão errar e aprenderão mais rapidamente com isso. É um absurdo esperar que uma classe como nós não erraremos. O Pai não tem nenhuma expectativa sobre isso. Por quê? Porque o erro não é criminoso. Até a palavra pecado, que tem um estigma tremendo, se a gente analisar a etimologia dela, a origem dessa palavra, sabe o que significa um pecado? Pecado apenas significa ter errado o alvo. Só isso. O pecador é apenas alguém que não acertou o alvo. Não diminui ninguém. E certamente também é por isso que Jesus veio aos pecadores. A nós, todos. E não porque a gente é coitadinho. Nem muito menos na ótica dele. E simplesmente porque ele é um mestre. E o mestre cuida dos estudantes. E não inferioriza os estudantes porque eles erraram. Porque é óbvio que eles erraram e errarão. Porque o mestre não pede que a gente não erre. Pede que a gente se esforce para aprender. Mas como a gente adora ficar preso no vitimismo, a gente diz para nós mesmos, eu sou muito ruim. Eu não tenho jeito nenhum. Eu não sou merecedor, eu não sou digno. A pior palavra que eu tenho ouvido nos últimos meses é eu não sou suficiente.
Eu tenho vontade de jogar uma bomba em cima da pessoa que fala isso de si mesma. Eu não sou suficiente. Que dor dizer isso, gente. Não, nós somos totalmente suficientes. Ah, mas eu errei. E daí? E daí? Qual é o problema? Aprendeu algo a mais errando. Aproveite o erro. Mas nessa vitimização a gente perde o erro. A gente para de olhar para o erro como sendo degrau de crescimento. E a gente quer se afastar do erro. Eu não sei se foi a Cecília Meirelles ou a Clarice Lispector, eu sempre confundo as duas, ela fala assim, lindamente, quero o benefício de todos os erros. Eu não estou dizendo que devemos querer errar, mas que nós devemos querer aprender com eles. Eles são extremamente úteis. Errou? Ótimo, aproveita. Analisa o erro. Analisa o que aconteceu com você. Quais são os sentimentos que você teve, que pensamentos, o que aconteceu, qual é a dinâmica interna. E fala assim, entendi. Foi porque eu achei que eu ia ser atacado. E aí eu fui lá e ataquei antes. Certo. Mas por que eu preciso atacar? Por que eu preciso achar que a outra pessoa é capaz de me ferir? Será que não sou eu que estou deixando ser ferido? Será que a pessoa me conhece? Não, não conhece. Será que ela me julgou mal? Certamente. Isso é uma questão dela, não minha. É essa vida interior que precisa começar desse jeito, sabe? Aonde cada vez menos, eu vou falar uma coisa estranha, nessas análises interiores, cada vez menos deve ter alguém que não seja só você. Porque eu sei como são os nossos pensamentos. Talvez vocês estranhem quando eu falo que a gente não vive uma vida interior. Porque você deve estar pensando, não, mas eu vivo muito, eu penso o dia inteiro. É, bobagem, inclusive. Pensa que não precisava pensar. Pensa que o outro fez isso, que o outro não fez isso, que o outro deveria, que o outro vai pensar. Cadê você nessa história? Cadê você nesses pensamentos? Isso não é a vida interior que eu me refiro. A vida interior só tem você, porque só tem você lá dentro. Então, a questão, a forma de pensar é outra, é assim, eu senti isso diante daquilo, eu pensei isso diante do outro, eu é o que está acontecendo em mim, por minha causa, pela forma como eu ainda sou, pelo quanto eu aprendi até hoje e pelo quanto eu não sei. O outro, gente, é a oportunidade. Para quê? Para que você, ao sentir tudo o que você sente, você se descubra. E descubra quem? Descubra a pessoa que está faltando na sua vida. Porque nós, muitas vezes, não vivemos a nossa vida, vivemos a vida de alguém. Vivemos a vida do mundo. Mas a minha vida, a vida mandada por mim, a vida ditada pela minha essência, quase nunca vivemos. E isso nos faz sofrer. E isso, para fechar com o começo, tem profundamente a ver com a solidão. Porque eu duvido que exista alguém nesse mundo que preencha a solidão verdadeira de alguém. Não acredito que isso seja possível. Porque, sabe, é que nem quebra-cabeça. No buraco que tem dentro da gente só cabe uma peça. Só há um encaixe possível, no meu entendimento. E esse encaixe é você. Nós temos solidão de nós. Nós somos o grande esquecido da própria vida. Nós estamos largados lá no canto, enquanto eu vivo para a plateia, que é o mundo inteiro. Quando é que nós vamos nos resgatar de lá e trazer para ele viver aqui?
e começarmos de verdade a parar de sofrer. Essa dor que eu posso chamar de essencial que existe em todos os nossos corações. Não é uma dor aguda, ela é pior, porque ela é uma dor permanente. A gente chama de insatisfação permanente, de um tédio permanente, de um não sei o quê que me tira a paz permanentemente. É a falta de você. De se ouvir, de se conhecer, de se acalentar, de ser generoso consigo mesmo, de se compreender e não se julgar. Porque é daí que nascerá todas as forças para a gente não ter mais medo. Eu agradeço demais a oportunidade de refletir sobre tudo isso. Que Jesus nos abençoe. Edgar, pode ficar aí, espera aí. Vou pedir para você fazer a prece final para nós aqui. Ah, consegue sim, com certeza. Com certeza. Aqui embaixo. Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês. Os trabalhadores já estão se posicionando para a gente fazer o passe coletivo. Durante a prece que o Edgar vai fazer. Brevemente aqui, uma vez esse amigo fez uma prece lá na Câmara de Passe do SEAC. A gente tinha uma tarefa para fazer, um trabalho com uma plateia. E a gente se reuniu lá no fundo e ele fez, mas estava contando para um amigo aqui antes de começar. Sinceramente, nunca senti uma oração tão forte como a dele. E até hoje ainda me mexe muito comigo. Então, para mim, pessoalmente, é um privilégio poder ouvir uma prece desse meu amigo muito querido aqui. Então, ele vai fazer, a gente vai aplicar o passe coletivo e, no final, aqueles que ainda sentirem necessidade, sentirem ainda que está um pouquinho desequilibrado, permaneçam nos seus lugares, que vocês vão ser orientados para o passe individual. Edgar, muito obrigado. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. A casa está sempre muito aberta para você mesmo, meu querido. Vamos fechar os olhos? Nós somos amados. Tanto e tão intensamente. E esse amor nunca vai parar de existir. Para que a gente se convença de que não importa quantas quedas tenhamos, quantas ajudas sejam necessárias, quanto perdão precisemos, esse amor é suficiente, pois infinito, para cada um de nós. Se nos perdermos, e nos perdemos muitas vezes, o amor virá nos buscar, nos curar, nos levantar, e de novo, nos mostrar a direção e o caminho, que é o Cristo. Obrigado, Mestre, por apaziguar o nosso coração. Das vezes que nos sentimos atordoados, perdidos, incapazes, sozinhos, sem rumo, acabados, sem forças, destruídos.
E o Senhor vem nos dizer que nada disso é verdade. De que nós continuamos inteiros, encontrados pelo amor, amados, fortalecidos e capazes, eternamente capazes de nos levantarmos, de nos refazermos, de nos fortalecermos, de nos enchermos de ar, de fôlego, para caminhar o caminho na tua direção. Obrigado, Mestre, por estar sempre presente, mesmo quando a gente não te percebe, sempre ao nosso lado, de mãos estendidas, de sorriso delicado, de olhar brilhante e cheio de amor por todos nós. O Senhor confia em nós. E cada vez mais, nós também confiaremos em nós mesmos. Que assim seja.